A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós estaremos dando início ao segundo trimestre das lições jovens. E o tema deste trimestre é o cuidado de Deus com o corpo de Cristo. Lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. Então, neste trimestre que se inicia, nós estaremos comentando, fazendo podcast das lições bíblicas jovens, estudando a primeira epístola ou carta de Paulo aos Coríntios. E na lição de hoje, a lição de número 1, nós estudaremos a lição que tem como título a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Amém, meus irmãos? Então, neste trimestre, nós estaremos estudando um pouco alguns dos temas da carta de Paulo aos Coríntios, a sua primeira carta aos Coríntios. No primeiro tópico da lição, que é a lição introdutória, como nós vamos falar hoje sobre o início das 13 lições bíblicas estudadas nesse trimestre, o autor, como de praxe, vai fazer um apanhado geral do que iremos ver ao longo do trimestre. E o tópico primeiro da lição fala autoria, data, local e propósito. A autoria ela fica bem clara. Por quê? Porque já no primeiro capítulo e primeiro versículo da epístola, o autor sagrado, que no caso Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele já se intitula como autor, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, aí o versículo 2 fala, a igreja de Deus que está em Coríntio. Então, o autor da primeira carta e da segunda também aos Coríntios é o apóstolo Paulo, conhecido como o apóstolo dos gentios. E Paulo escreve esta carta aos Coríntios, porque a gente já estudou na lição anterior as duas últimas lições, a 12ª e a 13ª do trimestre passado, nós estudamos um pouco sobre o apóstolo Paulo, e naquela ocasião nós falamos de quem era Paulo, aquele que era perseguidor da igreja de Cristo e agora passou a ser perseguido. Um homem que era judeu, da seita dos fariseus, aprendeu e foi instruído aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres da época. Mas ele aprendeu e por sua cidadania, ele era também cidadão romano e além de ser fluente tanto na língua hebraica quanto na língua no aramaico, no grego e no latim. Então o apóstolo Paulo escreve esta carta para a igreja de Corinto. Possivelmente ele estava em Éfeso quando escreveu esta carta. Por quê? Porque o apóstolo Paulo foi que fundou a igreja de Corinto. Isso está lá em Atos, capítulo 18. Em Atos 18 narra como Paulo fez a sua obra ali na cidade de Corinto, quando ele fundou, estabeleceu a igreja. Então, neste primeiro tópico da lição, nós vemos que Paulo é o autor, sim, Paulo é o autor, foi o autor inspirado por Deus a escrever esta carta aos Coríntios. E o segundo subtópico fala ocasião, local e data da carta. A gente falou que Paulo chegou à cidade de Corinto, está lá em Atos 18, primeiro fala que a história de Paulo lá quando ele veio de Atenas e parou em Corinto e se hospedou na casa de duas pessoas, de um casal, de Áquila e Priscila. E naquele momento ali, aquele casal missionário recebeu Paulo. Este casal foi expulso de Roma, porque teve um governador, imperador de Roma, que expulsou todos os judeus. E Áquila e Priscila foram um desses tais que foram expulsos de Roma e agora estavam habitando em Coríntio e Paulo foi recebido por eles, por quê? Porque eles tinham o mesmo ofício que o apóstolo Paulo, que era o quê? Fazedor de tendas. Tanto Paulo quanto Áquila e Priscila viviam da confecção de tendas. E Paulo começa agora a disputar na sinagoga com os judeus e gregos. Isso lá em Coríntio, meu irmão. Foi o estabelecimento da igreja de Coríntio. Paulo começa a disputar com os judeus e com os gregos na sinagoga. E começa a falar de Cristo ressuscitado. Esta era a mensagem de Paulo. Cristo crucificado, que foi ressuscitado ao terceiro dia pela destra poderosa de Deus. Mas a palavra do Senhor fala que eles resistiram e blasfemaram, meu irmão. Eles resistiam. E o que aconteceu? Paulo agora
como eles rejeitaram e resistiam isso na sinagoga, Paulo agora vai pregar ao lado da sinagoga, na casa de um homem que tinha por nome Tito o Justo. Tito Justo. E Paulo começa a pregar. E o que acontece? E Crispo, um tal de Crispo, esse Crispo era o principal da sinagoga. Esse Crispo, meu irmão, ele creu. Ele creu e também muitos coríntios creram. E muitos destes foram batizados. E o Senhor fala para Paulo: Paulo, não temas, mas fales, Paulo, e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E Paulo ficou ali, meu irmão, a palavra de Deus fala que ficou 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Aí a palavra de Deus fala que, sendo Galho, o procônsul da Acaia, os judeus se levantaram e levaram essa situação a este homem para levar Paulo ao tribunal. E Paulo foi levado ao tribunal, falando que Paulo estava persuadindo o povo a servir a Deus contra a lei. Mas Galho não julga Paulo, que fala que essas coisas aí é referente à lei de vocês. Não cabe a mim, é um tribunal civil, julgar a lei das coisas de Deus. Então, o que aconteceu? Paulo é inocentado. Entretanto, os judeus ficaram tão indignados que pegaram Sóstenes. E o que fizeram com Sóstenes? O feriram diante do tribunal. Porém, a palavra de Deus fala que Galho nada dessas coisas incomodava. E a palavra de Deus fala que Paulo ficou ali muitos dias ali pregando o evangelho de Cristo. E a igreja de Corinto foi estabelecida nessa viagem missionária de Paulo. Paulo estabeleceu ali. Agora, para encerrarmos esse primeiro tópico, a data da carta. Foi provavelmente entre os anos 56 e 56 depois de Cristo, porque essa carta aos Coríntios foi escrita na terceira viagem missionária de Paulo. Então nós temos a data, provavelmente entre o ano 55 e 56 depois de Cristo. Agora, o propósito da carta, o autor vai falar dentre muitos propósitos aqui, mas o propósito principal ele se resume em 2. Paulo tinha 2 propósitos quando escreveu a carta aos 1 Coríntios. Primeiro, reprovar os coríntios pelos flagrantes pecados que eram permitidos na igreja. E segundo, responder as perguntas sobre a vida e a doutrina cristã feita pelos coríntios. Então, estes são os 2 objetivos principais da carta de Paulo, ser escrita aos coríntios. Ele escreveu em Éfeso, possivelmente na sua terceira viagem missionária. Agora, quem foram os destinatários da carta? O autor agora vai fazer uma síntese, vamos falar assim, uma síntese histórica da cidade de Coríntio. Quem era, onde era a cidade de Coríntios e aonde estava. Então a gente sabe, meu irmão, que a cidade de Coríntio, ela ficava a 64 quilômetros a sudoeste de Atenas, que foi quando Paulo fundou a igreja. Ele veio de Atenas para Coríntio, na península do Peloponeso. Coríntio, meu irmão, tinha uma posição estratégica. Por quê? Além de ser uma posição estratégica, era privilegiada devido ao golfo de cada lado. Por quê? Porque Coríntios era uma cidade marítima. E disso, dela possuir esses 2 golfos de cada lado, que era o golfo conhecido como Golfo de Coríntio e Sarônico. Coríntio tinha o domínio, meu irmão, dessas 2 rotas marítimas diferentes de comércio. E isso facilitava o quê? A troca de mercadorias provenientes da Ásia Menor e da Itália. Então, Coríntio era uma cidade próspera, era uma cidade rica. Coríntio, nessa época, era a 4ª maior cidade em todo o Império Romano, meu irmão. Na ocasião da visita de Paulo a Coríntio, a cidade tinha uma população de aproximadamente 650 mil habitantes, sendo que 450 mil eram todos escravos. Então, meu irmão, por causa de Coríntio ser porto marítimo, o que havia ali? Havia muitas classes sociais e diferentes nacionalidades, porque embarcações chegavam todo dia e saíam embarcações de todos os lugares, meu irmão. Havia uma mistura ali. Havia uma maioria romana dominante, mas muitos gregos nativos e uma grande colônia de judeus existia ali em Coríntio. Então, pelas suas ruas, viam-se aglomerações de viajantes, negociantes de quase todos os países conhecidos. Tudo isso estava em Coríntio
a época de Paulo. Com relação à moral e à religião da cidade de Corinto, a época que Paulo esteve e que escreveu a cidade, o que nós percebemos que a vida social de Corinto, ela revelava as características degradantes dessa cidade, meu irmão. Corinto era sem dúvida nenhuma uma cidade corrupta. Observe pelo termo corintianizar. Corintianizar, sabe o que significava? Levar uma vida imoral, uma libertinagem desenfreada. Imagine só este termo que era usado à época, corintianizar. Estava dizendo que a pessoa estava levando uma vida imoral, uma libertinagem desenfreada. E isso era em Corinto. Era uma cidade totalmente corrupta. A imoralidade de Corinto, meu irmão, ela estava ligada à adoração a Afrodite, que era a deusa do amor sensual. O templo de Afrodite, ou Vênus, tinha mais, meu irmão, de 1.000 prostitutas para livre prática sexual dos viajantes do templo. A cidade abrigava ainda, meu irmão, vários templos de outros deuses, mas o templo principal era de Afrodite. Mas existiam outros, como Atenas, Apolo, Hermes, bem como o templo de cultos pagãos também estrangeiro. Em Corinto, meu irmão, o dinheiro corria livre em troca de prazeres pecaminosos por parte daqueles que para ali se dirigiam para tal fim. Nós falamos que Corinto era cidade portuária. Muitos navios atracavam diariamente em Corinto e muitas dessas pessoas que chegavam, dos marinheiros que chegavam, iam ao templo de Afrodite para satisfazer os seus desejos sexuais, os seus desejos pecaminosos. E tudo isso acontecia em Corinto. A permanência de Paulo em Corinto por mais de 1 ano e meio dele é a oportunidade, meu irmão, de observar a degradação corrente no paganismo, no seu pior aspecto. E tudo isso o apóstolo Paulo viu. Mas ali em Corinto havia uma comunidade judaica, sim. Vamos falar nem de comunidade judaica, vamos falar de uma comunidade cristã. Porque embora alguns judeus tivessem se unido à igreja ali, conforme Atos 18:8, a maioria procedera dentre os gentios. Havia alguns da classe elevada, sim, na igreja havia, mas a grande maioria, meu irmão, dos convertidos era da classe humilde. Entre os membros havia tanto escravos como cidadãos livres, muitos dos quais foram arrancados por Deus das profundezas mais baixas dos vícios e práticas pagãs. Esta era a comunidade que existia ali em Corinto. E sobre a igreja de Corinto, nós já falamos sobre a sua fundação, que foi o apóstolo Paulo que fundou a igreja de Corinto, e ele vai agora escreve essa carta porque estava tendo dois extremos na igreja de Corinto. O primeiro era o legalismo. O que era legalismo? Era que a salvação não era só por meio da graça, mas tinha que ser os preceitos da lei para que as pessoas obtivessem a salvação, ou seja, além da graça, ter algo a mais, ter as obras da lei para se salvar. Esse era um extremo. O outro extremo já era o que estava relacionado ao antinomismo. O que significa essa palavra? Antinomismo é que a salvação vem pela fé, independente do que eu faça. Ou seja, se eu viver em uma vida degradante, corrupta, promíscua, isso não importa, porque o que importa é a fé. Eram esses dois extremos que existiam em Corinto, dois extremos errôneos. O apóstolo Paulo vem e escreve a carta para combater. E por fim, o terceiro tópico da lição é falar as principais características da primeira carta. A primeira carta de Paulo, nós falamos que ela tem o objetivo de reprovar os coríntios pelos flagrantes pecados que eram permitidos na igreja, e segundo, responder as perguntas sobre a vida e a doutrina cristã feita pelos coríntios. Paulo está escrevendo justamente para isso, para responder algumas questões sobre aquele povo, sobre carne sacrificada a ídolo, sobre casamento, sobre o uso dos dons espirituais. E Paulo começa a tirar essas dúvidas e escrever aos coríntios os seus pecados também, porque eles aceitaram ali pessoas que estavam vivendo uma vida pregressa, uma vida que viviam anteriormente quando estavam no mundo. E Paulo escreve para combater este mal. E ele faz isso fazendo um contraste entre a loucura da cruz e a sabedoria do mundo. Corinto era a cidade, sim, que era dominada pelo Império Romano, porém era uma cidade grega. E como uma cidade grega, ela tinha um grau elevado de conhecimento em filosofia. E talvez os coríntios estivessem muito apegados a isso, mas Paulo escreve justamente para combater isto, para mostrar que a sabedoria deste mundo
Não é nada diante da loucura do evangelho, da loucura da cruz. E Paulo começa agora a pregar a loucura da cruz, que é Cristo que morreu, foi crucificado, morreu e ressuscitou, meu irmão, ao terceiro dia. E é isto que Paulo está começando agora a pregar. Porque a mensagem da cruz, meu irmão, ela condena as divisões que existiam na igreja, as panelinhas, os disse-me-disse. Ela ia de encontro a tudo aquilo que aquele povo cria e estava começando a praticar suas obras libidinosas. Mas Paulo vem e escreve para combater. E Paulo começa a fazer isso de uma forma carinhosa, mas porém firme, para que eles entendessem que o Evangelho de Cristo é um Evangelho de libertação, um Evangelho de transformação, um Evangelho que muda o pensamento do ser humano. Então, meu irmão, era este comentário que nós tínhamos a tecer sobre esse primeiro tema da lição deste trimestre, que vai ser uma lição maravilhosa, eu não tenho dúvida disso, estudando a primeira carta aos Coríntios. E nessa primeira lição nós fazemos apenas um apanhado, um resumo de quem era a cidade de Corinto, quando foi estabelecida, quem é seu autor, em que ano foi escrito. Tudo isso nós debatemos nesta primeira podcast deste trimestre, do segundo trimestre de 2021. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima podcast do seu canal EBD Fácil e Motivadora.